Vou me apresentar. Sou um advogado com 76 anos de idade, resido em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vamos mostrar aos senhores espectadores, pelo único canal que dispomos para fazer nossos protestos publicamente, apesar de restritos a uma elite, não deixa de ser registrado na história da justiça pública neste imenso território nacional. Estou inscrito na OAB sob o número 2255B. Venho denunciar publicamente, como um protesto público, contra a tortura judiciária, a pior das modalidades inventada por seres humanos na aparência, tão só e exclusivamente na aparência, porque quem pratica tortura judiciária no sagrado altar da justiça pública, o poder sagrado aqui na terra, humano não pode ser, desumano sim. Por isso nós queremos dizer à nossa ministra Eliana Calmon, a nossa ilustre ministra, a nossa digna e honrada ministra, que deve continuar resistindo justificadamente, tal qual vem justificando a sua conduta contra o crime e os criminosos. A cidadania pede socorro. O Estado democrático de direito pede socorro. A ordem jurídica violada pede socorro. A fé pública negada pede socorro. Quando um homem na minha idade chega e protesta contra atividades ilícitas no sagrado altar da justiça pública, porque a situação está muito grave. Neste processo criminal é imputado pela falsidade ideológica e material o crime de calúnia com infração de outras fraudes contra o advogado Abudilado, de 76 anos de idade. O autor da denúncia fraudulenta é o Ministério Público Estadual. Consta como réu, que na verdade é vítima dessa atividade ilícita, pela introdução de documentos públicos falsos ideologicamente, Abudilado, o advogado que está narrando este fato. A falsa vítima, o Estado, seria a justiça pública, que na verdade é uma justiça pública de exceção para separar da justiça pública séria e idônea, porque quem introduz falsidades dentro dos autos, como vamos mostrar adiante, não pode dizer que é justiça pública, mas sim justiça pública de exceção, proibida definitivamente, constitucionalmente. Este processo criminal fraudulento, para atender sentimentos e interesses pessoais ilícitos de membros do Judiciário Estadual da Justiça Pública. Este é o número de um processo criminal fraudulento engendrado
por atividades ilícitas no sagrado altar da justiça pública no estado de Mato Grosso do Sul. Como se vê, consta aí o número do processo na peça onde o Ministério Público faz falsa acusação contra o advogado Abudilado, com 76 anos de idade. Consta que, em 14 de junho de 2006, na Rua da Paz, número 134, bairro Jardim dos Estados, nesta capital, Abudilado caluniou Esther Souza de Oliveira, da 13ª Promotoria da Justiça da Comarca de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Vou colocar uma ressalva para dizer que eu não estive nessa data caluniando ninguém, nem conversando com ninguém. Essa imputação é totalmente improcedente e é falsa. Tanto que não conseguiram arranjar ou colocar uma só testemunha para testemunhar este fato falso. Consta também que no mesmo dia e local, Abudilado injuriou a promotora de justiça Esther Souza de Oliveira, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Segundo o apurado, no dia e local dos fatos, o denunciado protocolizou pedido de providências contra Esther Souza de Oliveira, dirigido ao juiz de direito da 5ª Vara Criminal desta capital, imputando-lhe falsamente a prática dos crimes de falsidade ideológica, formação de quadrilha e prevaricação, que teriam sido cometidos no exercício das suas funções, além de ofender-lhe a dignidade ou o decoro, afirmando que, vamos colocar uma ressalva, o advogado, pelo direito de petição, comunicou ao juiz da carta precatória aqui em Campo Grande sobre falsidades praticadas em processo criminal que envolvia a promotora de justiça, doutora Esther Souza de Oliveira Costa. É o direito de petição do advogado em defender-se de falsas injunções, sim ou não? Os demais incisos indicados indicam que tudo foi feito através de petição, porque a prova de que teria ocorrido na presença de outras pessoas, de ter sido caluniada, injuriada, etc., etc., este fato está alegado simplesmente na inicial da promotora Andréa Cristina Pérez da Silva, como promotora de justiça, em 29 de novembro de 2007, mas apenas arrolou uma testemunha, a própria promotora, como vamos provar adiante. A representação ofertada pela vítima, ou no caso seria a falsa vítima, as folhas 3 e 6, não procedem porque baseado em alteração da verdade em documento público, é falsidade ideológica,
e do crime de falsidade ideológica, não se pode denunciar ninguém, porque a lei não permite, a lei não autoriza e a lei proíbe. A Constituição, em seu artigo 5º, LVI, inadmite as provas ilícitas. O artigo 332 do Código de Processo Civil acondiciona as provas aos meios legais e moralmente legítimas. O artigo 157 do Código de Processo Penal afirma e manda e comanda e determina o desentranhamento das provas ilícitas, porque o juiz deve obediência à lei. Não é para ser processado e acobertado o crime e os criminosos. Sim ou não? Continua a ilustre promotora, ante o exposto denuncio abudilado, como incurso nos artigos 138 e 140, combinado com os artigos 141, 2º e 70, todos do Código Penal, sem especificar aí a promotora se é o cidadão abudilado ou o advogado abudilado. São duas personalidades distintas perante o direito. Sim ou não? Abudilado como cidadão, como pessoa natural, como indivíduo, não tem prerrogativas, mas o advogado abudilado tem prerrogativas funcionais, sim. Assim, continuando, a promotora Andréa Cristina Pérez da Silva requeiro seja recebida e autuada a denúncia oferecida, citando o réu para responder à ação penal até final julgamento e condenação, intimando ainda a testemunha abaixo arrolada para depor em juízo sobre o que souber e ele for perguntado tudo sobre as penas da lei. Outro sim, tendo em vista as certidões de folhas 51 e 55, deixo de oferecer a proposta de suspensão condicional do processo nos termos do artigo 89 da Lei nº 9099/95, ainda requer a atualização dos antecedentes criminais do denunciado. Rol de testemunhas, Esther Souza de Oliveira, folhas 3, vítima. Campo Grande, MS, 29 de novembro de 2007. Assinado, promotora da Justiça, Andréa Cristina Pérez da Silva. Por isso, este protesto visa um SOS de um advogado na defesa da cidadania e do Estado democrático de direito, por pedirem socorro. Obrigado.